Podcaverna. Olá galera, está começando mais um Podcaverna. Podcaverna hoje falando de um assunto que a gente não trata há muito tempo, mas já foi assunto algumas vezes aqui no Podcaverna, né? Seja bem-vindo, meu queridão Eleuso Michalski. E você também que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você não for inscrito ainda no canal, a gente pede que você se inscreva aí no canal. Para a gente é importante que as pessoas se inscrevam, para que a gente possa alcançar determinadas metas e também para que o canal cresça, né? A gente produz um conteúdo aí, se você se inscrever, toda semana tem conteúdo novo, com temas diferentes. Então, dê essa chance pra gente aí, a gente mega agradece e retribui fazendo um conteúdo bem legal para vocês aí, beleza? Hoje nós vamos falar sobre tirinhas memoráveis de jornal. Nós vamos falar das tirinhas nacionais. A gente tem muitos quadrinistas legais, brasileiros, fazendo um trabalho super legal. E a tirinha, cara, normalmente é uma crítica social, ou uma crítica do cotidiano, uma crítica política, né, cara? Sim. Eu lembro do seguinte, meu pai, ele não assinava jornal, mas ele comprava todos os domingos, ele ia à feira, fazia a feira e voltava com o jornal para casa. E normalmente as tirinhas do jornal do domingo são no suplemento à parte, né? Meu pai comprava o jornal O Globo, eu pegava o Globinho e lia. Isso quando eu era criança. Só que é o seguinte, quando eu era adulto, já estava casado e a minha ex-mulher tinha a assinatura do jornal O Globo, eu pegava e começava a ler ali pelas tirinhas. Era a parte assim mais deliciosa, mais legal de ler o jornal, era ler as tirinhas, né? Hoje em dia eu nem sei, cara, como é que tá isso aí. Eu não vejo o jornal de perto há muito tempo. Eu também não, cara. Eu consumia jornal na escola por causa das aulas de geografia. Então, assim, eu pegava, né? Toda semana eu ia na banca e pegava. Agora, velho, eu não vejo jornal desde essa época da escola. Então, a gente hoje vai falar de 4 tirinhas que a gente gosta muito, que foram muito importantes, que a gente já leu muito, né? E aí, só que são tirinhas nacionais, então é importante isso aí. Começa você hoje aí, cara. Eu vou começar com uma pessoa que ela é geralmente confundida com um homem, que é a Laerte Coutinho, que todo mundo acha que é um cara, velho. Mas não é um cara. Eu mesmo fui descobrir que era uma mulher há pouquíssimo tempo, cara. Eu não sabia disso. A Laerte é uma mulher trans. Eu acompanhei muito essa transição dela. Eu tenho que ficar me policiando, porque anos e anos falando o Laerte é a Laerte. Tem um documentário, inclusive, na Netflix, chamado Laerte-se. Acesse lá, que você vai muito gostar. Maneiro. E, assim, ela é considerada uma das mais importantes na área e no país, né, cara? Ela já participou, assim, de diversas paradas, incluindo Balão e Pasquim, que é, assim, super conhecidaça. E também ela já participou muito na revista Veja e na Isto É. Assim como também no jornal da Folha de São Paulo e do Estado também. O Estado, né, de São Paulo. Umas coisas muito conhecidas uns personagens, né, muito conhecidos que a Laerte fez foi o Overman, que é um super-herói que ele seria brincadeira com o super-homem, mas que na verdade ele não tem, tipo assim, ele é super poderoso, mas ele não tem nada de dedução, ele não é nada inteligente, vamos botar assim igual o Batman, né? Batman que é todo assim, né, coisa aquela parada, e curiosamente ele tem um visual muito parecido com o do Space Ghost. E muito mais curioso ainda e mais interessante é que o próprio Space Ghost já fez participações nas tirinhas da Laerte. Olha que maneiro, do Overman. Muito maneiro, né, cara? Muito sensacional, né, cara? Outro personagem famoso da Laerte é Deus. Sim. Que na representação da Laerte ele não é nada onipotente, que é muito engraçado. Que, tipo assim, tudo que pra gente é muito metafísico não passa de brincadeira pra ele, né? Fica uma coisa meio que tipo assim, tá aí, né? Uma coisa assim, meio que uma brincadeira com isso. Eu achei legal colocar a Laerte aqui porque, assim, é uma pessoa de extrema importância para o cartoon do Brasil, né? Então, assim, acho que é impossível a gente falar desse assunto sem falar dela, cara. Eu acho que é uma pessoa muito importante. Além de Deus e de Overman, existem vários outros personagens que ela já fez. Sim. Então, assim, dá uma pesquisada, você vai encontrar várias outras charges e tirinhas que ela fez de diversos e diferentes personagens. Então, assim, é só dar uma pesquisada aí que você vai achar. Eu quis citar esses dois que são, assim, muito interessantes, ao meu ver. E como hoje em dia a gente não compra mais jornal, então eu sugiro que você siga lá, tem um perfil da Laerte.
oficial no Twitter e tem um perfil no Instagram que não é ela quem publica, mas é autorizado por ela. Então a pessoa vai lá e pega as publicações dela e põe lá, chama-se Laerte Genial, mas todos esses links aí eu estou deixando aí na descrição do vídeo também, para você poder pegar. E assim, não tanto a questão de ela se focar em personagens, mas ela faz uma crítica social muito boa, às vezes sem personagens definidos, mas as situações estão retratadas ali com uma crítica muito sagaz, né? Ela Sim. É muito fantástica. Um ótimo exemplo disso é Muriel/Hugo, né? Que é um personagem crossdresser que fica brincando muito com esse lance de padrão de gênero. É super interessante, cara. Assim, vale muito a pena conferir. E aí, Fia, traz pra gente aí. Eu vou falar de um camarada assim, que eu conheci no jornal o Globo e depois eu o conheci pessoalmente, que é o Antônio Silvério, que é criador do Urbano o Aposentado. Silvério, que é radicado aí em Nova Friburgo, né? Cidade Sim. aí onde o Heloísio mora, onde eu morei. Fiz um workshop já com ele. Muito legal. E é engraçado, né? Tem um caso interessante. Uma vez eu fui à casa do Silvério, né? E aí a noiva dele tinha atendido a porta. Eu falei, opa, tudo bom? Eu vim aqui falar com o Silvério. Aí ela atendeu a porta, pediu para eu sentar. E aí em cima da mesinha tinha um porta-retrato com a cara do Urbano. E aí eu tive muito aquela sensação, cara, daqui a pouco o Urbano vai sair de uma porta e vai me falar comigo. Assim. Parecia que eu não estava indo para casa do Silvério, parecia que eu estava indo para casa do Urbano. Que Exatamente, cara. E o Urbano Aposentado, cara, foi uma tirinha criada por ele em 1982. Em 1986, essa tira começou a ser publicada no jornal o Globo, depois dela ser classificada num concurso que foi promovido pelo jornal. E essa tira, ela conta, né, o dia a dia do aposentado, que vive sonhando com feijoada no lugar do mingau que ele tem que comer, porque ele não pode comer feijoada, né? Tá aposentado, mas até com aquelas doenças já da idade, aquela coisa toda. É um cara que coleciona objetos inúteis. Por exemplo, ele coleciona pios de aves, caixas vazias de creme dental, talheres e pratinhos descartáveis, muito bom. Sonhos exóticos, araminhos de pão de forma. Caraca, meu avô colecionava isso, cara. Sério? Eu tô falando sério. Além do Urbano, né, tem os caras que fazem, que compõem ali, né, as tirinhas, né, os outros personagens e tal. Tem o Almeida, que é o hipocondríaco, tem o Valentim, que apesar de ser um coroa, é aquele cara conquistador, né? Uhum. Tem o vovô Fonseca, que ele tem um netinho, ele tá sempre com o Armandinho, que é o netinho dele. Sim. Então todas as vezes que ele aparece tem a questão dele com o netinho e tal. A dona Marlene também e tal. E é muito engraçado porque, assim, trata muito dessa questão do idoso. Então os caras, por exemplo, estão lá sentados dando comidinha para pombo e acontecendo aquelas coisas ali, do tipo, vem por exemplo, uma senhora que está dando comidinha para pombo e eles estão falando, ela, shh! Aí ele fala assim, essa é fulana de tal, bibliotecária aposentada, entendeu? Tipo assim, as pessoas trazendo para a vida de aposentado determinadas atitudes, né, da sua vida ainda antes de ser aposentado, né? E tem uma personagem muito crucial também dentro do Urbano Aposentado, que é a Maria. A Maria, ela cuida da casa do seu Urbano, ela cuida dele e ela fica policiando ele para ele não comer coisa errada, né? Pega ele, fica crisando ele lá porque ele está dormindo em frente à televisão, para ele desligar a televisão. Não, eu tô assistindo, aquelas coisas, né? De tal. É muito legal. A tirinha é muito bacana. É aquele tipo de coisa que a gente vê quando a gente vai na casa dos nossos avós. Exato, é por aí, por aí. E infelizmente, eu não tenho certeza se a tirinha está sendo publicada ainda no jornal ou não, não consegui levantar essa informação e também não achei um perfil do Silvério nas redes sociais, porque normalmente esses caras põem, né, ali e tal. Se eu encontrar, eu coloco aí, mas se você que estiver assistindo o vídeo aí, conhecer o trabalho do Silvério e souber dessa informação, manda pra gente, que a gente publica também essa informação aqui, que eu acho que é legal, o trabalho dele é muito bacana, muito engraçado, mas tem uma criticazinha ali também no meio, muito bacana, então acho bacana a gente também colocar. Uma das virtudes, eu acho, desse trabalho é, inclusive, dar voz para uma galera que é muito... a pessoa fala melhor idade e tal coisa, mas está se cagando para os idosos, Sim. né? Então são os caras que quando se aposentam ganham muito menos, estão sempre com problemas crônicos de doença e são muito mal atendidos. O plano de saúde para idoso é um troço que é absurdo. Que vai da cara, né? Então, assim, tem uma crítica legal. E tem uma curiosidade que eu queria trazer que é muito, achei, cara, sensacional. Tem um trabalho acadêmico intitulado Manias, Trecos, Objetos e Coleção. Memória, Descarte e Velhice nas Narrativas Quadrinísticas de Urbano Aposentado, que a historiadora Leila Beatriz Ribeiro escreveu
utilizando como base dessa análise o fato do Urbano ser um colecionador de um monte de coisas que parecem muitas das vezes assim. Tem umas que o Silvério, quando escreve, né, coloca um toquezão de humor ali. Mas às vezes ele está falando assim, não, eu trouxe aqui a minha coleção de convites antigos. No momento em que a gente está desmaterializando tudo, né, porque cadê sua caixinha de fotografias? Você não tem isso. Né? A sua caixinha de fotografias é o Google Fotos, né, cara? Exato. Então, é uma forma de você resgatar isso, de você mostrar o quanto para aquelas pessoas é importante a memória delas. Né? Leão, traz mais um pra gente aí. Então, eu vou trazer nada mais nada menos que Ziraldo. Ziraldo Alves Pinto. Para quem não sabe, e agora vamos lá, ele é cartunista, chargista, pintor, dramaturgo, caricaturista, escritor, cronista, desenhista, humorista, colunista, advogado e jornalista brasileiro, rapaz. Esse cara não é mole. Ziraldo é o criador assim, de um dos personagens mais famosos, entre os vários personagens famosos de tirinhas, o Menino Maluquinho, que assim, acho que, se eu não estou enganado, é um dos mais famosos hoje em dia entre a área infantil aqui no Brasil. Sim. E assim, cara, estourou. Eu lembro de quando eu era moleque, inclusive eu escolhi o Ziraldo por conta disso. Eu só assisti o filme do Menino Maluquinho, cara. Que era maneiraço, era um live actionzinho já antigo. E, cara, eu era apaixonado no Menino Maluquinho. Meu sonho era ter uma panela daquela em casa e botar na cabeça. Só que a panela que tinha aqui em casa era muito pequena. E ela não cabia, não tô de sacanagem, ela não cabia, cara. Ela era uma panelinha pequena, ela não era panela grande, embora seja do mesmo estilo da panela do Menino Maluquinho. Mas não cabia, eu ficava puta, eu falava, não posso ser o Menino Maluquinho. Então assim, galera, pra quem não sabe, né, o Menino Maluquinho começou a ser publicado em 80 e ele se estendeu dos anos 90 depois a 2000 também. E elas foram publicadas pela Abril Globo. E isso aí se estende, galera, na verdade, assim, como eu marquei assim, né, o começo dos séculos aí, né, mas na verdade as histórias do Menino Maluquinho, elas datam desde 1989 até 2007, cara. Ou seja, tem muita coisa, cara, tem muita coisa mesmo. E essa publicação original que pegou toda essa parte aí do Menino Maluquinho, ela já vendeu milhões de exemplares, ela ainda continua vendendo. E pra todo mundo, cara, que quer começar a introduzir charge pra uma criança, acho que não há melhor personagem do que o Menino Maluquinho pra fazer isso, cara. Ele é um dos mais famosos e, assim, acho que é um dos mais carismáticos. Porque o traço do desenho é muito bonitinho, as histórias do Menino Maluquinho são muito bonitas e muito legais. Então, assim, eu super recomendo todo mundo procurar e conhecer mais sobre o Maluquinho, que é muito maneiro. Embora, assim, acho que quem conhece um pouquinho do Ziraldo sabe que ele é um camarada muito politizado e a parte que ele faz politizada é muito maneira. Ele já deu umas escorregadas nas outras coisas aí, mas, galera, vamos lá que, assim, vale a pena. O Ziraldo é um cara maneiro. Conheço o trabalho dele que vale muito a pena. E o Menino Maluquinho trabalha muito essa questão da criatividade na criança, né? Pra criança soltar a criatividade dela. Então, que foi um dos motivos que eu adorava, inclusive. Eu adorava o Menino Maluquinho por causa disso. Então, enfim, traz pra gente aí mais um aí. Cara, então eu quero trazer Os Bichinhos do Jardim, da minha querida Clarinha Gomes. Clarinha que já esteve aqui no Podcaverna. Clarinha que é sensacional o trabalho que ela faz. A Clarinha Gomes, ela criou Os Bichinhos do Jardim em 2001. E, a princípio, essa tirinha era publicada no jornal A Tribuna de Petrópolis, porque ela morava lá em Petrópolis e tal, e tinha lá um cartunista que foi uma pessoa lá que foi o mentor dela, né? E que deu uma oportunidade para ela publicar, né? Desenhar e publicar lá e tal. Em 2001, então, ela começou a publicar lá. Em 2006, essa tirinha ganhou um site, então vou deixar aqui embaixo o site, bichinhosdejardim.com. Tem todas as tirinhas lá. E em 2010 essas tirinhas também começaram a ser publicadas no jornal O Globo. Então, cara, é muito legal, porque é o seguinte, é uma tirinha que fala das questões cotidianas, às vezes questões existenciais, e ultimamente, né, como não poderia deixar de ser, também das questões políticas, né, fala bastante sobre isso, só que não na pele de pessoas, mas na pele de bichinhos de jardim, bichinhos que moram no jardim, né, que são eles assim. A Joaninha, você olha a Joaninha, você pensa assim, nossa, que bichinho floral. A Joaninha dela é uma Joaninha mal-humorada, realista ao extremo, toda marrenta e tal. Você tem o Caramelo, que é um caramujo, que é o oposto total da Joaninha. O Caramelo, ele é um cara otimista, um cara romântico, um cara sonhador, né? Você tem o Mauro, que é uma minhoca, ou minhoco, né? Como ela mesma diz, é um minhoco. Tem o Tuta. O Tuta é um tatu bebezinho
Que é o seguinte, ele tem a cabeça mega precoce, então ele fica questionando os negócios assim mega bizarros, sabe? Ele tem uma chupetinha na boca, ele anda um bebezinho, mas ele é todo ligadaço assim nessas paradas assim. Então assim, é muito legal a forma como é que ela constrói esses personagens. E aí, além de ter as historinhas, né, independentes, né, cada uma historinha, 4 quadrinhos ali contam do início ao fim uma historinha, ela tem algumas séries que ela faz dentro também, usando os mesmos personagens. Né? Tem, por exemplo, a Repartição Piolho. A Repartição Piolho são um monte de piolinhos ali e tem muitas críticas assim ao mundo corporativo, entendeu? Aí tem o jornal FDP. O jornal FDP não é aquilo que você está pensando, é o jornal Futuro do Pretérito, onde a Joaninha, né, está lá como apresentadora do jornal, lendo uma notícia, normalmente com um final bizarro, com uma coisa assim, né, crítica e tal. Você tem também a Mãe Joana, que é a Joaninha, já com uma bolinha de cristal ali, fazendo previsões e tal, e falando... Então ela usa muito essas roupagens, né, para fazer umas críticas assim de forma diferente. E tem a Joana, a pior coach do mundo, que ela dá aquelas dicas assim, anti-coach geral, e que, cara, se você for ver, são as que fazem mais sentido pra gente ter uma vida feliz, e não aquelas outras lá pra você ser um robô ganhador de dinheiro, né? Enfim. E, cara, a curiosidade que eu trago aqui sobre o Bichinho de Jardim é que em janeiro de 2014 o Podcaverna estava começando ainda como podcast, né? E eu falei assim, pô, vou convidar a Clarinha Gomes. Não a conhecia, né? E tal, e na época eu morava, cara, com o Marquinho eu tinha me separado, então morava eu, Marquinho e mais a cabeçada, né? Você imagina convidar uma pessoa que você nunca viu na sua vida para ir para um furdunço do lugar que tinha 6 homens ali. Bando de maluco. E aí ela foi, e a reboque ela trouxe também o Cadu Castro, cara, que é o marido dela e que também é cartunista, além de ser um cara que manja muito de cultura pop, muito de quadrinhos, inclusive participa do blog do Caruso, do Caverna do Caruso, que é, porra, super legal. E eles dois bateram um papo super legal com a gente sobre comics e webcomics, que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo também um linkzinho para você escutar esse podcast aí. Faz um tempão que a gente não grava podcast, mas esse está memorável. Escuta lá. Inclusive tem nas plataformas digitais todas. Se você quiser escutar os outros além desse, procura Podcaverna no Deezer, no Spotify e nos agregadores aí todos que você, Google Podcasts, etc. Beleza, galera? Então, pô, essas aí são as dicas da gente. Aqui na descrição do vídeo também você vai ter aí os links para você ver esses materiais. Infelizmente, como eu disse, eu não consegui muita coisa do Silvério, mas a gente conseguindo mais coisas, a gente vai colocar mais referências aí. Mas busca lá no Google que você vai ver a sagacidade dessa turma aí brasileira que fala das coisas nacionais. É muito bacana esse pessoal. Beleza, galera? Então não esqueça aí também de visitar lá o site do Scream Weaver, banda do Heloísio. Não esqueça, deixe de visitar o canal do próprio Heloísio e o canal do Crash and Crusted, que é a banda nova do Heloísio também. Cara, ó, tem collab ali, super legal. Tem tudo, cara. Com os caras lá. Um tá na Suíça, outro tá na... Não, um na Suíça e 2 na França. E eu sou brasileiro. Tá vendo? Esse cara é internacional aí. Então, ó, não deixe de visitar, não. Assista os vídeos lá também, curta lá e se inscreva no canal e se inscreva aqui no Podcaverna. Valeu, galera? A gente se vê então no próximo Podcaverna. Aí.